Olá, boa noite, graça e paz, que a bondade, a misericórdia e o amor de Deus seja derramado sobre a sua vida desde agora e para sempre. Amém? Bom, nós vamos dar continuidade aqui na nossa meditação, na oração do Pai Nosso, uma oração para ser vivida, que fica no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. E hoje nós vamos falar sobre o versículo de número 12, que nos diz assim a palavra de Deus: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esse assunto é um assunto central aqui, importantíssimo na oração do Pai Nosso, tanto é que Jesus, para enfatizar a importância da questão do perdão, ele cita esse assunto no versículo de número 12 e ele volta a falar desse assunto no versículo de número 14. Mas o início do versículo de número 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas. Essas dívidas são os nossos pecados. Então essas dívidas aqui não são dívidas comuns ou de qualquer outra espécie, a não ser os nossos próprios pecados. É uma forma de dizer que nós devemos a um Deus santo, justo, que está sentado no mais alto e sublime trono. E quando olhamos para as nossas vidas, nós enxergamos as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos tropeços. É importantíssimo, a primeira coisa a respeito dessa questão da dívida, a primeira coisa é assumir que nós devemos, né? Todos nós pecamos, todos nós cometemos algum tipo de falha em algum momento, todos nós cometemos erros. Acho que isso é indiscutível. Por mais que você se esforce para obedecer a palavra de Deus e andar nos caminhos do Senhor, e assim deve ser feito, só de pensar, às vezes nós pecamos. Às vezes nós pecamos só de imaginar, nós pecamos só de falar, né? Nós pecamos de muitas formas. Então a primeira coisa que nós temos que considerar é que todos nós devemos. Se aqui o pecado é tratado como dívida, então nós somos devedores. A carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, nos afirma isso. Vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, exceto Jesus, que é o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Exceto Jesus, todos nós, meros humanos, nós pecamos. Então, nós temos uma dívida com Deus e nós dependemos do perdão de Deus. Por isso, começa o versículo de número 12, dizendo: perdoa-nos. A carta aos Romanos, no capítulo 6, o versículo 23, vai nos dizer a respeito de uma realidade espiritual seríssima. Vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário é a recompensa que nós recebemos aí ou no final do mês, ou depois de um tempo de trabalho, 30 dias de trabalho, você recebe o salário, que é a recompensa do seu trabalho. E Romanos 6, 23 vai nos dizer que a recompensa do pecado será a morte. E a recompensa do pecado é a morte eterna, ou seja, uma condenação eterna. É uma condição a qual nós não podemos escapar, nós não podemos fugir. Então, nós temos aqui um grande problema na nossa vida, que é a respeito do pecado, e esse pecado nos condena e é uma condenação de morte eterna. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter consciência. A segunda coisa é que essa dívida é impagável, né? Ninguém pode pagar essa dívida quando se trata do pecado. Por isso, perdoa-nos as nossas dívidas. Por que perdoa-nos? Porque nós não conseguimos pagar. Nada que você ofereça a Deus é suficiente para pagar os teus pecados. Nada que você entregue a Deus é suficiente para que você para que você quite a sua dívida com relação aos seus pecados. O que nós podemos oferecer a Deus? Vamos oferecer a Deus a nossa vida? A vida foi um presente do próprio Deus. Nós vamos oferecer a Deus as nossas obras? As nossas obras, elas são falhas, elas são poucas, elas são muito menores do que os nossos pecados.
É o que nós podemos oferecer a Deus. Não vamos oferecer então uma oferta na igreja? Não, isso não traz o perdão dos pecados. Isso não faz de você um justo. Então eu vou no domingo, eu vou aos cultos, aos domingos. Também isso não é suficiente para pagar os teus pecados. Eu vou fazer uma boa ação, uma boa obra, eu vou abençoar a vida de alguém. Isso também não cobre pecados. Os nossos pecados são inúmeros e isso não é suficiente. Então são duas coisas. Nós temos que ter consciência de que todos devemos, não há um justo sequer. E a segunda coisa é que nós não podemos pagar essa dívida, não é suficiente. Ok? Só para a gente ter uma ideia, eu vou abrir aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, para a gente ler um texto aqui da Palavra de Deus, para a gente compreender bem a respeito do nosso nível de dívida diante do Senhor. Vai nos dizer assim a Palavra de Deus: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. De toda palavra que nós falamos, nós vamos ter que dar conta de cada uma delas diante do juízo de Deus. Isso, um exemplo para você ter uma ideia de quanto a nossa dívida é grande, de quanto nós devemos e quanto nós pecamos. E não somente as palavras que falamos, mas por que falamos, em qual circunstância nós falamos, qual o objetivo de proferir tal palavra. Quando nós mencionamos a vida de alguém, qual que é a nossa intenção, o que nós falamos a respeito dessa pessoa, fizemos um julgamento precipitado, será que falamos o que não deveria, será que nós estamos equivocados nas nossas conclusões? E é por isso também que a Bíblia ensina a não fazer julgamentos. Então, se nós vamos dar conta não somente das palavras, mas da motivação, do objetivo, da mesma forma com relação aos nossos atos. O que fazemos, por que fazemos, o que deixamos de fazer, por que nós deixamos de fazer, qual é a motivação pelo qual nós fazemos, qual o objetivo pelo qual nós fazemos. Então, superficialmente, se a gente analisar com honestidade, nós vamos ver que a nossa dívida é maior do que o que nós imaginamos. Ok? Então só há uma forma de pagar essa dívida, uma vez que nós não conseguimos pagar. Eu quero ler um texto aqui com vocês, que fica em Colossenses, capítulo de número 2, o versículo de número 14. Depois você leia aí, por gentileza, para você conferir na palavra de Deus, que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Olha que palavra maravilhosa, uma vez que nós já entendemos que nós não conseguimos pagar a nossa dívida. Diz ali que, tendo cancelado o escrito de dívida, é justamente essa dívida aqui que são os nossos pecados. Essa dívida aqui que nós temos para com Deus e não temos como pagá-la. Essa dívida são todos os nossos pecados registrados no decorrer da nossa vida e da nossa caminhada para com Deus. E diz que esse escrito de dívida, ele foi cancelado, ele foi rasgado. E esse escrito de dívida era contra nós e prejudicial. Por quê? Porque nós seríamos condenados por essa dívida, condenado e preso. Uma questão espiritual por causa dessa dívida que nós temos. O escrito de dívida são as nossas dívidas, os nossos pecados, e eles foram rasgados. A lei é: quem não pagar a dívida será condenado. E condenado por quem? Por Deus. Porque Deus é o juiz e nós somos os devedores. E o escrito cancelado quer dizer que foi pago, mas quando nós olhamos aqui, a gente percebe que diz que foi pago inteiramente, ou seja, nós não devemos nem um centavo, nós não devemos mais nenhuma falha, e inteiramente encravando na cruz. Quem pagou a nossa dívida? Quem foi
pendurado no madeiro, crucificado como Cordeiro de Deus. Cristo. Então, encravando na cruz, quer dizer que as nossas dívidas estavam sobre Jesus e pelo sacrifício do Cordeiro, todas as nossas dívidas foram pagas. Isaías 53 vai dizer assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, no caso, o pecado, levou sobre si. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, sobre Jesus está toda a nossa dívida. Meu querido, só uma forma de pagar essa dívida, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, e nós vivemos a oração do Pai Nosso quando a gente diz: perdoa-nos as nossas dívidas. E o perdão vem mediante a sincero arrependimento. Arrependimento é quando nós nos esforçamos, nós não queremos voltar ao mesmo erro, ao mesmo estilo de vida. Então não há uma outra forma dessa dívida ser paga a não ser clamar pela misericórdia do Pai, o Pai que tem prazer em nos perdoar. Uma vez que Deus nos perdoa, Ele esquece daquilo que nós cometemos, daquilo que nós fazemos. Os homens estão sempre lembrando, mas Deus lança no mar do esquecimento, perdoado uma vez, perdoado por todas, mediante ao arrependimento. Então nós temos que reconhecer a nossa miséria, que nós dependemos do perdão de Deus, que nós precisamos da graça do Senhor e que nós não podemos pagar por essa dívida. Por isso a salvação é pela graça e não pelas obras, não por mérito, não pelo que fazemos, embora devemos fazer tudo isso e devemos continuar fazendo tudo isso. Amém? Então o Cordeiro de Deus é que pagou a nossa dívida. Então nós podemos vir até o Pai, como nos ensina aqui na oração do Pai Nosso, e pedir a Ele perdão por causa do sacrifício de Cristo. E quando isso é feito de forma autêntica, Deus nos perdoa. Amém? A segunda parte desse versículo, do versículo de número 12, diz assim: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perceba que há algo mais profundo aqui, que há uma certa condição para que nós venhamos realmente viver uma vida em Cristo, sendo perdoado por Cristo Jesus. Esse perdão que vem de Deus, ele só é validado na nossa vida, ele só vai ter validade na sua vida quando você se comportar da mesma forma para com os outros. Que mesma forma? A mesma forma que Deus se comporta com você. Se Deus te oferece perdão, é perdão que você tem que oferecer. Se você recebe perdão, é perdão que você tem que oferecer. Se Deus te perdoou, Ele também te capacita você perdoar o seu próprio irmão. Amém? E isso tem que ser genuíno, isso parte da conversão, porque quem nos capacita a realizar o verdadeiro perdão é o Espírito Santo de Deus. Essa condição não te dá poderes sobre o outro. Essa condição não tem a ver com Deus, tem a ver só com você. Tem a ver com as suas atitudes, tem a ver com a sua dívida, tem a ver com o seu coração, tem a ver com você e com mais ninguém. Tem a ver com Deus no sentido de que Ele já disponibilizou o perdão através de Cristo. Mas tem a ver só com você porque é uma questão não do outro, é uma questão sua. É uma questão que está no seu coração, o ressentimento está em você, a mágoa, a ferida, é você quem sofre com isso, é você quem carrega isso pela vida e pela caminhada. Então a conversão verdadeira ela vai te dar condições de perdoar. E isso acontece porque quando nós vivemos, por exemplo, o versículo de número 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, o reino de Deus é o governo de Deus sobre a nossa vida. Lembra? Faça-se a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que amemos uns aos outros. Qual é o governo de Deus? O governo que nos capacita não somente a fazer a obra do Senhor, não somente a compreender a obra do Senhor, mas também a perdoar uns aos outros.
em nome de Jesus. Amém? Quero voltar aqui um pouquinho com vocês no capítulo de número 5, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí. Volta aí comigo, por gentileza, capítulo 5, versículo de número 21 até o versículo de número 26, diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, se faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, preste atenção nisso, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Esse texto aqui que Jesus ensina, ele se refere à lei, ou visto que foi dito aos antigos, e agora ele traz uma interpretação mais profunda, porque ele está se referindo aos mandamentos, não matarás. Então ele está dizendo aqui, não é só simplesmente não matarás, mas aquele que odeia sem motivo, aquele que considera o seu irmão menor, inferior, ninguém, você que se considera superior, você está sujeito ao inferno, você está sujeito ao fogo. Então Jesus diz aqui, antes mesmo de você trazer a sua oferta, veja se não há um problema sério, um problema de relacionamento aí na sua vida. Conserte tudo isso, depois você traz a sua oferta, para que a sua oferta seja como adoração, para que ela possa subir como adoração, porque ao contrário disso, ela vai pagar, por exemplo, a conta de energia, mas ela não vai subir como adoração. E o versículo de número 25 vai dizer: entre em acordo com ele a caminho, com o seu adversário. O adversário é aquele que foi ofendido, aquele que ofende, porque nós tanto ofendemos como somos ofendidos. Então a jornada aqui é a caminhada da vida. Enquanto está vivo, enquanto respira, enquanto caminha, enquanto vive, vá acertando a sua vida, não deixa pendências. E esse acerto vem do perdão e vem de ser perdoado. Então reconcilia, não somente com Deus, mas com teu irmão. Com teu irmão e com Deus, para que você esteja reconciliado com a vida eterna. O adversário são os ofendidos e os que ofenderam. O juiz aqui, no caso, é o próprio Deus. E diz aqui, antes que o teu adversário te leve ao juiz, que um dia nós vamos chegar todos diante do tribunal de Cristo, e o adversário te leva ao juiz, e o juiz ordena para que o oficial de justiça te leve à prisão. Essa prisão é a condenação eterna, porque diz aqui que em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo, versículo 26. Você vai ser lançado na prisão eterna, mas não há outra forma de pagar essa dívida a não ser pelo sacrifício de Jesus. Então a única forma é confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador, porque se o juiz dá ordens para o oficial te leva preso e dali você não sai até pagar o último centavo. Uma coisa que nós precisamos lembrar, que nós falamos aqui no início, é que todos nós devemos. Então, meu querido, o perdão ele é essencial na caminhada cristã. Ele é essencial para a nossa saúde espiritual. Não há uma vida com Deus. Se Deus não aceita nem a oferta que é inferior, quando nós estamos com a vida com muitos problemas de ressentimento, mágoas e relacionamentos, nós não sabemos conviver, não sabemos perdoar, não sabemos relevar, quanto mais as nossas orações, quanto mais as nossas orações. Então, perdoar aqui para quem foi condenado é o mínimo que ele deve fazer. Oferecer, perdoar pessoas
É o mínimo que nós devemos oferecer, uma vez que nós somos perdoados por Deus de todos os nossos pecados, se nós nos arrependermos e confessarmos a Jesus como nosso Salvador. Perdão não é um ato. Eu quero que você reflita sobre isso para finalizar aqui e partir para o final. Perdão não é um ato, perdão é um processo. Ninguém diz assim, eu te perdoo, quando é algo muito sério, quando é uma ferida profunda. Isso nós falamos quando falamos da boca para fora. Mas quando nós decidimos assim, não, eu vou perdoar, eu te perdoo, e você começa o processo do perdão, o perdão acontece. Porque você decide perdoar. E o que você vai fazer? O que nós vamos fazer depois da decisão? Nós vamos orar para que Deus nos dê graça e nos capacite a exercer esse perdão, tanto a perdoar quanto a pedir perdão. Nós vamos trabalhar esse perdão. Se é uma pessoa que eu não cumprimento, então eu vou dar um passo a favor desse processo, eu vou passar a cumprimentá-la. E assim eu vou estabelecendo o perdão, e esse ressentimento, essa ferida, essa mágoa, ela vai enfraquecendo. Esse ódio, ele vai enfraquecendo, ele vai se tornando mais fraco a cada dia, mediante a oração, e você passa a ficar livre, liberto do ressentimento, do ódio, da falta de perdão. Porque isso tem a ver com você e não somente com o outro. Tem mais a ver com a sua vida. E se tem uma das coisas que nos capacita ao perdão é quando nós oramos pela pessoa que nos ofendeu. Quando nós já somos capazes de orar honestamente, abençoando a vida dela. E Deus vai cobrir a sua vida de graça, de misericórdia, e você vai ser curado dessa ferida, e você vai lidar isso apenas como lembrança e não como ressentimento. Apenas como uma experiência de vida, um aprendizado, e não como mágoa, ressentimento, ódio mortal. Você está sendo liberto e você deve dar continuidade nesse processo até que essa questão do perdão seja estabelecida e muito bem definida com relação à questão que você sofre, com relação à questão que você passou, que alguém te ofendeu ou que você ofendeu também. Amém? Então não é um ato, é um processo. E você pode dizer assim, mas é muito difícil. De fato é difícil. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todos nós. Não é algo fácil de ser vivido, não é algo fácil de fazer, porque nós temos o nosso orgulho, não é verdade? O pecado trouxe para nós um grande orgulho. Mas lembre-se que todos nós devemos. Você não é só ofendido. Eu não sou só ofendido, eu também ofendo. Eu não sou só o adversário, aquele que foi ofendido, eu também sou o devedor. Mas Deus, Ele perdoa os meus pecados. Olha, a falta de perdão nos condena. A falta de perdão nos prejudica na nossa vida espiritual. A falta de perdão prejudica a nossa saúde física, nossa saúde espiritual, nossa saúde emocional. Nós temos úlcera por causa da falta de perdão, nós temos gastrite por causa da falta de perdão, nós temos dores no corpo, dores no peito por causa da falta de perdão. Perdoar é libertar-se, é se libertar. É o mesmo que você tirar um peso das suas costas. E além disso, é um mandamento. Senhor, perdoa-nos. É uma condição, perdoa-nos como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido, os nossos devedores. A falta de perdão é o mesmo que você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Isso é falta de perdão. Então, seja liberto em nome de Jesus. Há mágoas que se arrastam por anos, por décadas, feridas profundas. Sim, é compreensível, é compreensível. Eu não conheço sua história de vida e é compreensível que você sinta dor, que seja algo que te machuque, mas comece o processo do perdão, faça isso por você. O perdão não é um sentimento, não é algo que você, não é um sentimento, não é uma emoção que você vai ter, é uma decisão que você toma e você começa a trabalhar em cima dessa decisão para concluir esse processo e concluindo esse processo você será liberto em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 12, nos diz assim:
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. As nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Se nós não perdoarmos, nós vamos chegar diante do juízo de Deus. E Deus não nos perdoará, porque nós não estamos sendo parecidos com o Pai. Porque nós não estamos obedecendo nem sequer a oração do Pai Nosso, quanto mais o Evangelho como um todo, né? Toda a palavra de Deus. Então, perdão é algo essencial. Perdoe e viva o Evangelho. Viva o Evangelho e viva melhor. Se encha do Espírito Santo de Deus. Ele vai te capacitar, Ele vai curar o seu coração em o nome de Jesus. Amém? Então, essa é a condição de perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Deus perdoa você, você perdoa o seu próximo te perdoa. Então, essa via de mão dupla, a qual o perdão ele vai e o perdão ele vem. E assim você está cumprindo o mandamento do Senhor, você está vivendo a oração do Pai Nosso. E que Deus te abençoe e te dê graça, em nome de Jesus.